Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do podcast preferido e esse atendendo a pedidos, né, Hugo? Com certeza estamos de volta aqui com ela. Mais uma edição, afinal de contas tivemos a primeira edição com a pastora Simone e estamos aqui na segunda edição de um episódio com a pastora Simone, obviamente, falando sobre um outro tema, aliás, outros temas, né, pastora? A gente tem que fazer umas 20 edições por aí, Poxa, né? tem muito assunto, né? Tem muita, dá para puxar bastante. A mente, né? Sim. A mente é bem vasto, falar sobre a mente. E a luz da palavra de Deus, então, tem muitos princípios que a gente precisa seguir para ter uma mente sadia, né? E a gente fala pouco também, né? A gente fala pouco, a gente... O primeiro A gente tem pouco assunto, né? o primeiro foi pequenininha. 2 Ele horas. chegou né? aqui para falar 40 minutos, 50, 1 hora, pastor. Aí daqui a pouco vimos que já estava em 2 horas. Cortaram a gente, na verdade. Chega, é o máximo a 2 parem. horas. Alguém ali atrás das câmeras falou, vou desligar as câmeras se vocês não pararem de falar. É, por isso nós estamos no segundo. Exato. Mas obrigado mais uma vez, pastor, por estar aqui com a gente. Gratidão. Certamente, assim como no primeiro, contribuiu bastante. A gente tem certeza que vão ser dicas preciosíssimas para você que quer cuidar da sua mente. Né? Sim, eu tenho certeza disso. Gratidão a vocês por mais uma vez abrir as portas, né? E eu tenho certeza que o que a gente vai trazer aqui são princípios bíblicos, né? Mais do que falas de neurociência, mas o mais importante, princípios bíblicos são eles que guiam a nossa vida. Exato. E hoje tem um detalhe importante aí, Diogo. Que hoje nós estamos numa junção Sim. aqui, gente. Fizemos uma junção aqui de podcast preferido, ó, dá uma olhada, com o estúdio preferido e podcast da Cadev, né, pastor? Nasceu essa criança, né, Hugo? O podcast Nasceu da essa galera. criança, podcast da Cadev aí, o primeiro episódio também. Acho que em breve a host será a pastora Simone. Eu tô achando também. Isso é um ato profético. Aí. Um ato profético. É Né? isso. Fazendo Deus tocar no coração do nosso pastor. Quem sabe criar um estúdio, né? Na É Cadev. isso. Eita, glória. Vai orando, vai orando. Vamos lá, vamos nós. Se você pode sonhar, você pode realizar. Essa é famosa. Essa aí já é uma dica pra mente, né? Já. Mente sonhadora, pastora. Tem muita gente falando sobre, eu vejo muito, né? Tem que sonhar, gente que não sonha, não sai do lugar, mas será que o sonho por si só faz com que a pessoa realize? Não, né? A gente diz que isso, sonho sem meta, sem data, ele vira só um sonho, né? Então, assim, eu quero ter, e a pessoa fica só no querer, a mente não entende isso, né? A nossa mente, ela vai ser conduzida por comandos, né? Comandos. Então, você tem que dar sempre um comando. Eu quero isso. O meu sonho é ter isso, tá? Quando que você quer ter isso? Então, você tem que pôr uma data. Tudo que você coloca data deixa de ser sonho, vira uma meta. Né? Olha aí, dica de milhões para você. Olha a dica. Então, não basta sonhar. Você tem que ter a ousadia de colocar uma data, estipular uma data, e aí, para alcançar na data tal, o que eu tenho que fazer? Plano de ação. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus, ele realiza os desejos do nosso coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, assim, a Bíblia nos permite sonhar, né? E aí Deus vai alinhando. Muito bom. Por favor, produção, anota aí que já temos um corte, tá? E nem entramos no assunto de hoje. Então, se prepara porque tem muita coisa boa chegando aí. E sobre o assunto de hoje, Diogo? Rapaz, bom, hein? Esse povo, vamos falar desse povo todo, Diogo. Não vamos falar só dos cristãos, não. Mas será que nós estamos nos conformando, pastora, com esse mundo da forma que ele está? Como que a senhora tem enxergado isso de maneira geral? Porque, assim, é claro, né? A gente sabe que é bíblico, que nós não devemos nos conformar. Mas nós temos visto isso independente da pessoa cristã ou não conformada com o que tem vivido. E aí a gente vai precisar buscar alguns temas aqui focados nisso, né? Com certeza. Essa palavra está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E eu queria dividir esse versículo em algumas partes. A primeira é justamente esse verbo, né? Não vos conformeis com este mundo. E essa é uma palavra para crente. Esse versículo não é um versículo para ímpio, mas uma palavra para crentes. Concordam? Sem dúvida. Então, o conformeis não é assim, eu estou conformado. Não, eu já estou conformado que ele não gosta de mim. Estou conformado que eu vou ver. Não, se você for buscar no dicionário,
A Bíblia fala, não vos conformeis, é você não se amoldar à forma deste mundo, não tome a forma deste mundo, não seja conforme este mundo. Então, é nesse sentido. Então, e aí como que as pessoas não vão se amoldar a este mundo, né? Praticar as mesmas coisas. Aí a Bíblia é o princípio, aí a gente vai entrar no princípio, na segunda parte do versículo. Transformar a sua mente, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí é que está a solução e a chave, né? E aí a pergunta que não quer calar: como? Né? Vou deixar para vocês. Mas aí eu ia perguntar. Então o que está errado? Necessariamente não seria o mundo, mas a mente das pessoas que fazem com que o mundo esteja vivendo um caos. A mente dos crentes. Opa! Não é verdade? Então, porque se a Bíblia, se o comando se a palavra não vos conformeis com este mundo, então é porque nós, enquanto igreja, estamos nos amoldando, estamos entrando na forma, né, deste mundo e ficando conforme este mundo. Né? E aí... E como que isso que está acontecendo? Quais são as vias que está fazendo a mente, né, aprisionando a mente, e aí não só de crente, mas do mundo, sim, né, em geral, e que aí nós, os cristãos, a igreja, a gente está seguindo esse povo. Tem alguma coisa a ver com a internet? Eu acho que tem tudo a ver. Né? Eu acho que a porta de entrada a internet. É um dos pontos, se não atualmente o ponto principal. Eu acho que é da atualidade, né? Porque a gente viveu uma época em que, quando a TV, né, foi criada e tal, então era... Né, aqui, então, em Volta Redonda, isso né, isso é ferida na alma, né? Não podia ter TV, né? Mas o povo tinha TV dentro dos guarda-roupa, né? Então, armário da cozinha. É umas histórias assim, né? Então, e por quê? O medo do povo pecar, né? E aí, hoje, acho que a gente conseguiu, eu falo igreja, né? Conseguiu resolver a questão com a TV. Hoje... Né? Hoje a TV está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Usando da a maneira gente correta. usa a mídia usando da maneira correta, né? E aí a gente entendeu que a igreja pode, que a TV pode ser usada de um lado de uma forma boa e de uma forma ruim. A internet é a mesma coisa, segue a mesma linha, né? Hoje é o que tem tomado muito tempo. Então, olha só, a média mundial, o mundo inteiro, fica na internet 6 horas e 58 minutos por dia. Ou 7 horas, sim, né? Exato. 7 horas por dia. Isso é a média mundial. Arrisca aí os brasileiros. A gente está na média, acima da média ou abaixo da média? É muito trabalhador, pastor. O brasileiro não fica quase... 8 horas por dia. Dorme 8 horas. Trabalha 8 horas. 8 horas é de lazer. 8 horas de lazer, para estudar, para ver a família. Deve ficar na internet aí uns 30 minutos por dia, em média. Sabe que o telefone, ele mensura isso pra gente, né? Você consegue entrar lá e ver quanto tempo você está gastando em cada aplicativo. Nossa, em cada aplicativo. Por aplicativo. É verdade, o meu eu vejo sempre no geral. O meu disparado é a Bíblia. Claro, eu creio nisso. Mas ele mostra por aplicativo. É assustador, eu já fiz isso. Então, a média dos brasileiros na internet, nós somos o segundo país do mundo que mais fica na internet. 9 horas e 32 minutos por dia. Uau. Acima da média mundial. Mais de 2 horas e meia acima da média. É muito tempo. Então, é isso que a gente está falando. Esse povo ou trabalha e mexe na internet ao mesmo tempo, que aí, se é crente, está roubando, não está sendo leal ao empregador, sim, porque se você está ali 8 horas de trabalho, você tem que estar 8 horas de trabalho focado no trabalho. Se você pega, né, e fica na internet zapeando ou pesquisando no Instagram, você está roubando do seu patrão, porque você está ganhando sem trabalhar. Sim. Né? Mas as pessoas acham que isso não tem nada a ver, pastor, não vamos ser tão radical. Né? É igual você ir no mercado, experimentar a uva, comer a uva. Isso aí, você roubou, meu irmão, do mercado, que você saiu sem pagar. Quanto que foi aquela uva que você comeu? Detalhe tão pequeno que às vezes as pessoas não pensam, né? Tão pequeno, mas isso é furto, mas né? Porque roubo não, importante. né? Mas é furto.
Mas então, se a gente falar que um dia tem... E é pecado. Se a gente falar que um dia tem 24 horas e que um terço a gente está dormindo, teoricamente uma média de 8 horas. Para ter uma vida saudável. E que em 9 horas a gente está na internet e sobra 9 horas e meia. 9 horas e meia. Não, vamos arredondar para 8, não chega às 8, não. 9 horas e meia. 9 horas. Ou seja, tem 1 hora e meia aí. 9 horas e 32 minutos, para ser exato. Tem 1 hora e 32 minutos aí no... Né? Pastora, mas eu trabalho com a internet, é por isso que eu fico 9 horas e 30 minutos na internet. Então, tá ficando a mais, porque teria que ficar só 8, 8, né? Vai ter gente que vai já falar... Tá ganhando hora extra. Tá recebendo hora extra, aí, né? Pastora, e 9 horas e meia, 9 horas e 32 minutos na internet, será que o conteúdo consumido é um conteúdo relevante que agrega? Então, aí é uma pergunta para o pessoal que está nos assistindo responder. O tempo que você passa na internet é consumindo conteúdo que agrega à sua vida? O que eu tenho visto, e aí eu vou falar a nível de gabinete pastoral, Sim. é que, na verdade, o que as pessoas buscam na internet é preencher um vazio. E aí eu não estou falando só de pessoas não evangélicas, estou falando, uma grande maioria no meu gabinete, de crentes. Sim. Que aí buscam na internet porque não sabe o propósito de vida, não sabe a identidade que tem, e aí começam a se comparar, né, com os influencers do Instagram, do Facebook, e não entende que o que as pessoas postam é só palco. Né? Instagram, Facebook, rede social, é vitrine, gente. É só o bônus, né? Não mostra o ônus. Não mostra. Até porque, às vezes, por exemplo, para a gente chegar nessa gravação de podcast aqui, teve os bastidores. Sim, né? Teve pesquisa, teve trabalho, teve pesquisa. Então, assim, quando a pessoa chega a postar, na verdade, tem um bastidor que não é mostrado, porque isso não dá glamour, isso não dá like, e isso não vende. Então, às vezes, e aí as pessoas ficam comparando a vida dela, né, achando que não conquista nada, não chega a lugar nenhum e que nunca vai ser feliz enquanto não alcançar aquele patamar que é irreal. Agora, uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, mas isso em que faixa etária acontece? A gente está falando de uma mais comum em jovens, adolescentes, pessoas adultas. Pela experiência da senhora, isso afeta todas as classes, idade? Afeta todas as classes. Eu acho que o que vai diferenciar na internet essa questão é o seguinte, qual é o conteúdo consumido. Né? Porque a gente vai ver que crianças, adolescentes, eles vão estar indo para os joguinhos. Né? Vários deles. E aí muitos monetizados, né? Que eles têm que pagar. Que aí usa o cartão de crédito do pai para isso está sendo um vício. Jovens e adultos, né? E aí já vai ser um outro conteúdo. Um outro conteúdo que também é perigoso. E aí o que a gente está falando são de pessoas que estão com problemas na deficiência de identidade, né? E aí buscando uma solução para isso, tá? Em outras pessoas, porque quem não sabe quem ele é em Cristo, quem ele é, o propósito que ele tem em Deus, ele vai buscar referências, ele vai buscar um herói, ele vai buscar entendeu? E aí o amor de Deus deixa de ser suficiente. O amor de Deus é suficiente. Se as pessoas entenderem isso, elas param de buscar e de culpar pai e mãe, porque a minha infância, porque a minha adolescência, eu sou assim hoje, porque, né, isso é... Então, assim, entenda que o amor de Deus por você é suficiente. Por mais terrível que tenha sido a sua infância, a sua adolescência. O amor de Deus pode suprir tudo isso se você ressignificar. Se você não teve um pai ausente, um pai alcoólatra, você tem um pai celestial que deu o único filho que ele tinha por amor a você. Então, o amor de Deus é suficiente. Sim. Então, o pai biológico pode ter deixado falhar, mas o pai espiritual, que é Deus, jamais. Então, é essa conexão que as pessoas têm que fazer. E aí o que eu vejo, que essa busca desenfreada, essa imersão na internet, é justamente a falta de prioridade de Deus. Né? E aí, o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E o que é fazer um ídolo? É colocá-lo no centro da sua vida. Se uma pessoa fica
9h30. Na internet, seja em que for, qual que está sendo a prioridade dela? Está sendo Deus? Sim ou não? Provavelmente De não, jeito né? nenhum. Ela não tá 9h30 assistindo culto, louvor. Não, aí fica quanto... Aí a pergunta e eu acho legal já pegar no celular, já que tem o aplicativo. Eu fico 3 horas por dia no celular. Tá, quantas horas eu fico de joelho orando? Quantas horas eu passo lendo a Bíblia? E aí você vai entender se Deus está sendo prioridade na sua vida ou não. Né? Então, eu acho que o que está acontecendo é isso. Mas aí eu vou até fazer uma pergunta aqui, né? Será que para nós, igreja, nós cristãos, Deus deixou de ser prioridade? E aí? E aí, você que nos ouve? Como que eu vou saber se Deus é prioridade ou não? Respondendo, quanto tempo você passa com Ele? Sim. Mas há quem diga assim, pastora, mas eu falo com Deus o tempo todo. Eu estou andando falando com Deus. Eu vou na loja, estou falando com Deus. Às vezes estou dirigindo falando com Deus. Né? Eu ouço muito isso também, né? Esse tipo de argumento. Que eu não preciso parar para necessariamente... Tem gente que fala assim, para necessariamente, agora estou falando com Deus. Não. E uma vez eu conversei com um pastor que viajava muito e eu falei assim, pastor, que momento você para preparar suas ministrações? E aí ele falou, olha, de fato a agenda é muito complicada, eu tenho os meus momentos de estudos, mas existem momentos que realmente é difícil você parar tudo para concentrar. Então eu preciso ter uma vida de oração, de jejum e estar ligado, porque no momento que eu estou no aeroporto, por exemplo, esperando um voo, eu posso preparar e estudar a palavra. Ele até falou, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Sim. E quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada. Porque para tudo ele arruma desculpa. E aí é exatamente isso. A pessoa, às vezes, passa o dia inteiro falando com Deus, mas em que momento ela para ouvir Deus falar com ela? Eita, muito bom. Né? Não, eu estou o tempo todo falando com Deus. Esse tempo, eu estou o tempo todo orando. Aí é só pedindo, né? Também. Senhor, abençoa, 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 abençoa. Senhor, isso e aquilo. Olha, Senhor, aquilo, a gente vai lembrando Deus. Mas quanto tempo a gente para ouvir Deus falar? Em que momento que a gente para ouvir Deus falar? No momento que você lê a palavra. Sim. Né? Então, como esse pastor. E hoje, ninguém tem desculpa de não ler a palavra. Porque a gente tem hoje na internet acessos a aplicativos, né? Você está voltando para casa de ônibus, ao invés de ficar no Instagram, se Deus é prioridade, não é? Ao invés de estar lá rolando o feed, vendo coisa que né, e tal, abre o aplicativo da Bíblia, vai fazer a sua leitura, o seu devocional. Né? Então, às vezes, eu falo muito com as irmãs, né? Eu tenho um projeto, e não só um projeto, mas eu sigo isso. Isso é um projeto de vida, da minha vida, e eu divulgo isso. Sem Bíblia, sem café. Então, eu levanto de manhã, enquanto eu não leio a Bíblia, eu não tomo café. Eita. É uma prioridade que eu estabeleci na minha vida. Por quê? Durante muito tempo, falei isso no outro podcast, eu fui viciada em café. Né? Então, se eu não tomasse café... Nossa, eu falo que a minha alma não entra em mim enquanto eu não tomo café. Então, eu falei assim, não pode ser assim. Eu não posso ser controlada por um café. E aí eu falei, não, enquanto eu não ler a Bíblia, eu não vou tomar café. E eu comecei a quebrar a minha alma, e eu leio um capítulo todo dia. Então, aconteça o que acontecer, seja eu tenho que sair 7 da manhã, eu levanto 5h30 para eu fazer o meu devocional, porque eu entendi que a minha alma precisa estar nutrida. Né? Eu entendi que tem um leão, tem 2 leões dentro de mim. Né? Então, quem vai vencer? É a carne e o espírito. Quem vai vencer? O que estiver mais bem alimentado. Sim. Então, eu preciso alimentar. E eu me conheço pela minha rotina, e aí cada um vai fazer a sua. Se eu não fizer isto na primeira hora da manhã, depois eu não consigo mais fazer. Tem gente que gosta de estudar, de ler a Bíblia à noite antes de dormir. Está errado? Não está. Cada um sabe da sua rotina e da sua necessidade. A minha necessidade é que isso seja feito de manhã, porque eu entendi e percebi que quando eu faço a leitura, faço o meu devocional, a minha oração, o meu momento com Deus, a minha prioridade de manhã, o meu dia é outro. Entendeu? Então, assim, venham os leões que vierem, entendeu? O furacão que for, eu me sinto
revestida, consolidada. Às vezes eu leio na palavra, eu tenho até às vezes medo do que eu leio na palavra. Porque eu falo, Senhor, que parece assim um spoiler do dia, entendeu? Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia, acho que eu nem vou sair de casa hoje, entendeu? Mas então, assim, aquela palavra já prepara, já. Agora é de cada um. Então, eu passo o dia inteiro falando com Deus. Tá, mas em que momento que você para ouvir Deus falar com você? Isso é muito da questão da prioridade, então, né, pastora? Prioridade. Porque, beleza, você andar falando com Deus e não está errado, né? Sim. Excelente que a pessoa consiga fazer isso de fato. Mas em que momento você dá prioridade? Qual momento do seu dia? Não, agora, nesses 5, 10, 15, 30, 50 minutos, 1 hora, a prioridade é estar com Deus de fato. Não é eu caminhar correndo para o banco, porque eu estou indo resolver um problema meu e aproveitar, já que eu não estou fazendo nada, deixa eu aproveitar para orar. Não, é você conseguir dar essas prioridades. Mensagem. Sim. É você conseguir se concentrar naquilo, né? Acho que isso que faz toda a diferença. Agora, outra questão que a gente estava falando, pastora, que eu acho que eu vou voltar nesse gancho aqui, a internet, né? Eu trabalho com isso há bastante tempo, né? E sou um defensor ferrenho do uso inteligente, né, e do uso edificante da internet, né, e falo muito isso, né, quando eu tenho oportunidade, né, às vezes a gente vai dar alguma palestra, você tem tornado isso como ministério. Exato, né, então a gente às vezes vai palestrar em alguma igreja, alguma coisa, a gente fala muito sobre isso, sobre o saber usar a internet. Eu tô falando que eu ia puxar um gancho porque é a mesma questão que aconteceu com a televisão que a gente falou, né? Talvez a questão não é... Talvez não, a gente sabe hoje que a questão não é proibir. É a gente ensinar, é a gente mostrar o que tem de edificante. E aí eu falo até para os produtores de conteúdo. Eu falo, se a gente, enquanto Igreja de Cristo, não produzir bons conteúdos, os conteúdos ruins estarão da mesma maneira dentro da internet. Então, se a gente não colocar bons conteúdos ali para as pessoas que passam, agora sabendo então que os brasileiros passam 9 horas e 32 minutos na internet, se essa galera toda não tiver 9 horas e 32 minutos de conteúdos bons para assistir, eles vão assistir qualquer outro tipo de conteúdo. Sim. E aí a gente começa a chegar realmente em conteúdos que têm destruído vidas, lares e famílias, né, pastor? Porque a gente vai para conteúdos muito mais pesados, né, que a gente chega nas questões dos vícios, questões de pornografia e etc e tal, né? Então... E é interessante, eu ouvi uma pessoa dizer uma vez, assim, que as feridas, elas chamam mais atenção das pessoas do que as flores, né? Então, assim, Sim. E aí, traz isso para o que a gente está falando. É incrível que, por exemplo, e aí, tristemente, a gente vai ver crente fazendo isso, tá? Então, assim, olha, existem, né, na internet vários, mas, por exemplo, você vê um vídeo que vai viralizar na internet, geralmente é um vídeo de fofoca, geralmente é um vídeo detonando alguém, sim ou não? Briga, ou erro, né? A nossa igreja mesmo era, né? A gente foi alvo de diversas vezes. A gente vive dando conteúdo para esse povo que gosta de fazer isso, né? Tá, né? Sim, sim. Botou Noé lá no Mar Vermelho, né? E Moisés dentro da arca, né? Tal. Então, assim, e aí viraliza. Aí você fala, mas peraí, edifica em quê? A vida de quem? Tá certo, você vai dar risada, tal, a gente ri, gera serotonina e tal, mas assim, mas será que o motivo é esse? Ou realmente é para poder denegrir, depreciar, entendeu? E aí eu falo, e por que viraliza? E falando de crente, né? Eu não quero citar nome de nenhum, né? De nenhuma página, né? Porque se eu estou falando, eu sei que todo mundo está falando, a pastora está falando tal. Eu não estou falando de página nenhuma, estou falando no geral. Mas, e quem vê? Os próprios crentes. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente mesmo viraliza, parece que a gente luta contra... Então, assim, é uma pessoa que tem Deus como prioridade, né, que tem o reino como prioridade, porque se a gente fizer essa pergunta, a gente vai evitar muitos outros pecados e muitas outras doenças, que a gente vai falar sobre isso também, né? Sim. Dos transtornos que vêm por conta desse uso excessivo da internet. Então, assim, a pergunta e aí sempre fala assim, pastor, é pecado ou não é pecado? A pergunta não é essa.
me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? É essa pergunta que a gente tem que fazer para tudo. Entendeu? Não é se é pecado ou não é pecado, porque fica muito fácil. Sem dúvida. Né? O sim ou não. Sim ou não. E tem coisas que as respostas são mais abrangentes que isso, né? Esses dias eu ouvi um pastor falando o seguinte, os cristãos condenam a bebida, porque faz mal. Mas e o hambúrguer que você come? E a Coca-Cola que você come? Né? E aí um jovem falou sobre isso. Eu dei uma resposta, mas eu queria ouvir o que a senhora tem também sobre isso. Porque realmente, às vezes, por que a bebida é um problema? Né? Qual que é o problema da bebida que o cristão não pode a bebida beber? alcoólica. Bebida alcoólica, a bebida alcoólica, é né? isso. Então, eu acho que é porque a base seria porque, assim, tira você do racional. Né? A gente na outra falou isso, vai pro... Pelo impulso, vai né? pelo impulso, você vai fazer pelo instinto. Você já não tem controle sobre aquilo, não né? tem, porque aí, né, lá você abre e vai. Agora, mas aí a Coca-Cola é tão maléfica quanto uma bebida alcoólica. E a gente faz de forma racional, porque ela vai te matar ao longo da vida. Vai entupir suas veias, E aí, lembra que você é templo do Espírito Santo? Seu corpo, você tem que cuidar. E aí eu vi até uma fala do pastor Luciano Subirá, que ele mudou o estilo de vida dele a partir do testemunho do pastor Paulo... Eu vi esse vídeo também. Paulo Canuto, se eu não me engano. Paulo Canuto. Vale a pena você procurar e ver. Que ele teve 4 infartos. Os 3 os médicos conseguiram voltar. No 4º, não conseguiram. E aí ele sai do corpo dele e vê os médicos... Ele vê a hora que o médico assina o atestado de óbito dele, que tira a aliança e entrega para a esposa, e ele ouve Jesus falar para ele, você é um suicida. Nossa. Você se matou. E agora, aí mostra ele no enterro dele e fala, olha aí, as pessoas falam, tão novo. Pô, mas chega a hora, Deus leva. E fala, tá vendo? Eles ainda estão me julgando. Porque eu não era a sua hora, você se suicidou. Por quê? Fast food... comendo depois de culto, jantando, churrascaria depois de culto, refrigerante, tal. Então, é um testemunho, entendeu? Ele volta, assim... bem interessante. É muito forte o testemunho desse pastor. E é isso. E não era nada ilícito. Sim. Não era nada ilícito. É hambúrguer, né? Então, assim... Nada que é saudável. Era uma vida desregrada, né? Desregrada. E aí não é pecado também? Sim, sem dúvida. Embora, né, aí na questão da bebida, obviamente a Coca-Cola ela não te tira do seu estado natural, diferente de uma bebida alcoólica, né? Você perde o controle, que inclusive você não pode nem dirigir. Né? Você não vai beber uma Coca-Cola, por mais que você tome muito. Mas ela te vicia. Te vicia. Se torna um vício, pode se tornar um vício. Sim, né? eu conheço pessoas que deixaram de beber água para beber Coca-Cola. De manhã, de tarde. Porque a Coca ela tem um produto que é viciante, né? A cafeína, né? A cafeína. Mas, e mais do que isso, ela vai... são maus hábitos, que aí você deixa de... Então, olha só, a gente não pensa, na verdade. E aí vai vivendo só por prazer, porque é uma delícia tomar um refrigerante geladinho e tal, vai vivendo por prazer, e aí vai destruindo o templo, que é o corpo, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, isso é muito sério, sério. Então, assim, gente que tem vida de oração, esse pastor mesmo, ele dormia pouquíssimo. Ele dormia 3, 4 horas. Nossa. Não era porque tinha insônia. Ele passava a noite em oração, intercessão. Passava dias jejuando. E aí Deus foi ministrando. Está errado. Então, olha só. É uma vida desregrada também, que não está cuidando do seu corpo. Não está cuidando do corpo. Entendeu? Então, assim, buscando o espiritual, tá, mas de forma errada. Então, assim, a gente precisa... E aí eu volto naquela passagem que eu falei no outro. Gente, quem não assistiu o outro podcast tem que assistir para entender isso aqui melhor, né? Isso aí, é uma série. Que Deus fala assim, eleva. Né? Então, assim, a gente precisa... Traz para cima, pensa nas coisas do alto. Então, assim, pensa no nosso cérebro, que eles vão ser, né, didaticamente divididos por 3. Então, aqui em cima está a parte racional. A gente não pode viver aqui embaixo, no instintivo, no prazer por prazer. E nem na emoção. Né? Então, assim, a gente tem que trazer as coisas para a razão. Então, aí
a ansiedade, né? Voltando aqui à nossa questão de internet. A internet, ela traz muita ansiedade, principalmente quem tem esse sentimento de comparação, que acha que a vida dele é ruim e da pessoa da internet. E ela quer cada vez, a minha é ruim, mas pelo menos eu vou ficar vendo a dela aqui, que é legal, Sim. que ela vai à festa, ela viaja, ela tá, eu não posso ir, mas eu vou conhecer o mundo, né, por meio do que... E aquilo vai causando ansiedade nas pessoas. Frustração também. Frustração. Né, E aí doutora? muita gente, para poder conter a ansiedade ou a frustração, faz o quê? Come. Aham. Né? Aí se entope de brigadeiro, que vai trazer vai gerar serotonina no cérebro rápido, porque o chocolate faz isso. Então dá aquela sensação de bem-estar, de prazer. 30 minutos depois, dá uma sensação deprê, porque você fala, cara, pô, vou engordar. Comi demais. Por que eu comi isso Por que eu tudo de comi? chocolate? Já vou engordar e tal, tal. Então, entendeu? E fica Eu isso. sou aquele tipo de Eu pessoa posso dar um, assim. posso dar um Pode, testemunho? claro, Eu claro. sou Um testemunho? sou um ex-viciado no refrigerante. Refrigerante. Ah, você parou, não parou? Rapaz, eu tenho mais de 15 anos que eu não tomo refrigerante. Tá vendo, pastor, o semblante triste dele? Olha o semblante de uma pessoa que não bebe refrigerante. Mas eu não bebia água. A senhora falou aí, tem gente que trocou a água pelo refrigerante. Eu literalmente não bebia água. E meu pai acostumou a gente entrando com uma garrafa de 2 litros de refrigerante todos os dias em casa, pastora, literalmente. Meu pai ficou muito tempo fora da igreja. Então, todos os dias, ele ia tomar o famoso a abertura de apetite no barzinho da esquina, mas a desculpa que ele dava pra gente é que ele estava indo buscar um refrigerante pra gente almoçar. Aham. Então, eu já sabia, era automático que se chegasse no horário do almoço o próximo dia, se eu não tivesse acabado aquele refrigerante, ia chegar outro, ia perder o gás, ia ficar ruim. Eu fui parando de tomar água. Chegou um dia que eu literalmente fui radical. Cheguei e falei, gente, não tomo mais refrigerante. Falei com a Priscila, né, e tal. Falei, tava até na casa dos pais dela. Eu não tomo mais refrigerante a partir de hoje. 10 anos sem? Deve ter uns 15 anos aproximadamente. Parei até de Mas, contar assim, depois disso. sério, você vai comer uma pizza, o que você costuma tomar? Água com gás. Água com gás. Água Geralmente com gás. tomar com gás. É, Às vezes põe um limãozinho. é. Sabe o que eu faço em casa? Não é de culinária, não, mas só pra gente fechar esse tópico aqui, fechar esse parênteses. Suco de uva integral, que é calórico, né? Sim. Questão de caloria e tal. Mas suco de uva integral, 1/3 ali, às vezes até metade do copinho, e água com gás. Olha, Cara, sério, eu vou fica experimentar, top, fica hein? muito bom. Que eu Experimenta. Às tenho vezes você já consegue dificuldade substituir no com refrigerante. refrigerante. Vamos voltar pro nosso tópico, porque não é curso de E culinária. assim, vícios, né? Vícios, a gente falou de bebidas, a gente falou, e aí entram as drogas, né? Que eu acho que é um ponto também muito crítico. Uhum. E aí eu queria falar sobre um tema que, particularmente, a gente que lida muito com jovens e adolescentes, que eu acho que é o tema crítico, que é pornografia. Primeiro, pastor, eu queria saber, assim, se a senhora pudesse explanar para a gente o que abrange a pornografia. Porque tem gente que acha que pornografia é ver uma revista, né? Hoje em dia não é nem mais revista, né? Mas ver vídeo. Ou sites, né? Ou sites, né? Sites, O que né? A gente poderia definir como pornografia? Eu sempre falo, primeiro a gente precisa saber o que é. Se a gente não souber aquilo que está afastando a gente de Deus, a gente não vai conseguir tratar. Eu acho que melhor que definir, melhor que dar um conceito, é dar exemplos. Boa. Né? E aí, vamos fazer aqui um sim ou não? Vocês vão Sim, respondendo. sim, sim. O povo Boa. gosta de Vamos lá, facilidade, vamos lá, né? vamos lá. Mandar nude é pornografia, sim ou não? Sim. Né? Ver filmes, principalmente brasileiro, né? Parece que é receita de filme Todos brasileiro. têm. Todo filme brasileiro tem que ter pelo menos uma cena, mas nunca é uma, né? De pessoas com poucas roupas. Aham. Sem Ou roupa. nenhuma. É pornografia? Sim ou não? Sim. Mas é só aquele trecho do filme, né, pastor? Porque às vezes é uma comédia que não tem nada a ver, né, cara? Aí você tá lá assistindo numa boa com a família, Tá difícil, aí do hein? nada... Tá Não, difícil. Ó, e eu vou Aparece alguém falar um pelado negócio. na Quando eu frente da era tela, solteira, pastor. tava vendo um filme. Minha filha também acontecia isso com ela. Sim, Depois, sim. mas eu dava de mãe, né? Tava lá o filme. Quando a minha mãe entrava na sala, aparecia Miserável da cena. Aí minha mãe, o filme não é isso, mãe. Então, Foi assim, só agora. Não, mas Mas- hoje em dia todo filme tem. Pode ser o assunto que for, tem então, pornografia e ali. aí então, assim, e aí faz o quê? Cara, desliga. Muda, né? Porque volta a pergunta, me aproxima de Deus ou me Sim. afasta de Deus? Então, pornografia não é só a revista ou o site, né? Isso vai... E aí, essa questão de nude, isso entra... Olha, eu tenho certeza que no inferno vai ter um bairro chamado Nada a Ver. Uhum. Porque, não é? Nada a ver, pastora, Nada a ver nada a ver. isso.
E aí vai ter o povo que vai morar lá no inferno, no bairro chamado Nada a Ver. Então, assim, mandar nude é pornografia? E você está sendo ali a pessoa principal. Sim. E aí o que é mais, não perigoso, mas assim... Mais crítico, talvez, mas... mas eu acho que aponta que é pecado. Porque, assim, quem vê pornografia, vê na presença de todo mundo ou vê de forma escondida? Normalmente é escondido, né? Então, assim, tem várias coisas que é uma indicação de que é pecado. Porque se você está fazendo escondido, se você olha, se você faz, se você ouve, mas ninguém pode saber que você ouve, que você vê, que você faz. Então... Tá errado, né? Tá errado. Não te aproxima de Deus, Verdade. concorda? Sem dúvida. Porque o que te aproxima de Deus, você quer que todo mundo Pode saiba. dar publicidade, Você né? quer porque você quer levar outras pessoas para próximo de Deus. Então, assim, o que a gente tem visto hoje? Gente bebendo escondido, gente comendo escondido, pedofilia escondido, pornografia escondido, adultério escondido, né? E aí, eu queria tocar numa outra questão para vocês também responder sim ou não. Qual é? Ver um homem, uma mulher, uma pessoa casada, ver na internet um homem, uma mulher, trocar mensagens, mandar... É adultério, sim ou não? É virtual. Ih, rapaz, ó. É adultério? Partindo do pressuposto que a senhora falou aí, que se tem que fazer escondido e tá errado. Não aproxima te de Deus. Ó, já Tá aprendi a errado. responder. Não Não aproxima de Deus. Boa dica essa daí. E aí, eu gosto da Bíblia, né? Porque assim, ela é mais atual, de fato, do que o jornal de amanhã. Aham. Né? Porque Jesus vai falar no Evangelho, se você olhar para uma mulher e pensar em ter alguma coisa com ela, você já adulterou. Posso Né? Então, fazer assim, é mulher, mas acho que serve para homem e para mulher. Sim, Né? sim. Porque ali Jesus estava falando com os fariseus. Por isso que Ainda ele mais falou nos uma tempos mulher. atuais, porque as Então, mulheres assim, estão isso bem não é virtual? saidinhas, né? mas assim, sem dúvida. Mas aí eu tento muito trazer para uma realidade prática, porque é desafiador. É extremamente desafiador. Né? A nossa mente, muitas vezes, ela foge do nosso controle. E aí eu acho que parte um pouco do não se conformar. E aí a gente entra na parte da transformação da mente, né? Como é que eu vou transformar a minha mente para que eu tenha um domínio sobre ela, para que eu não consiga viajar a esse ponto? Aí é Gálatas 5:22, fruto do Espírito, domínio próprio. É o que a gente precisa exercer, domínio próprio. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, é isso, é saber escolher. Você está ali na internet, ela é um caminho de via dupla. Você pode usar de forma inteligente, Sim. como você pode se afundar num poço de lama. Entendeu? Então, assim, é saber fazer escolhas. E aí, eu acho que quem está perdido, em termos de propósito, em termos de identidade, eu acho que essa é uma pergunta, me aproxima ou me afasta de Deus? E isso se eu quero me aproximar de Deus. Porque também, se a pessoa não quer também, tá nem aí, ela vai se afundar cada vez mais. Entendeu? E aí, a prática dela de vida vai dar indício. Então, assim, eu faço escondido, eu tenho vergonha que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, então, opa, isso é uma luz de alerta. Peraí. Se eu tenho vergonha que as pessoas saibam que eu estou vendo isso, então não é bom, isso aqui não está me aproximando. Agora, pessoas que dizem assim, mas isso sempre existiu, né? Esse tipo de problema da humanidade, dos cristãos, enfim. Só que antigamente, pela internet, era mais difícil. De fato, antigamente, para você ter acesso a uma pornografia, por exemplo, você tinha que ou comprar uma revista ou alugar uma fita cassete. Né? Você tinha que buscar. Hoje em dia, não. Você dá 2 cliques, você já tem acesso. A internet veio potencializar isso também, né? A gente não pode negar, né? Mas como também, pastora, você conseguir, porque muito, a gente fica muito exposto no sentido de que se você der uma brechinha, às vezes uma curtida vai te levar para esse lamaçal aí. Quais são, assim, talvez dicas práticas que a senhora, pela experiência, pela conversa... Então, Provérbios 25, 26... 28. Provérbios 25, 28 diz assim, que aquele que não consegue se dominar
é como uma cidade com os muros derrubados. Então, vamos entender esse versículo aqui. O que é uma cidade com muro derrubado? É uma cidade que não tem limites, né? Porque o que o muro faz? Ele limita, ele protege a cidade, ele limita a cidade. Então, a palavra vai dizer, aquele que não sabe se dominar, olha aqui o domínio próprio, ele é como uma cidade. Então, assim, tudo entra. Ele é facilmente invadido. Então, ao acessar a internet ou qualquer outra coisa, a gente precisa... eu acho que é esse o caminho, que a gente precisa aprender a frutificar o fruto do Espírito, domínio próprio. Buscar esse Buscar fruto o fruto do Espírito. através de oração, leitura da palavra, cuidados básicos ali, né? E de refletir. Sim. Entendeu? Sim. Porque a gente tem que parar de ser movido pela emoção. Ah, porque eu estou triste, eu vou ver isso aqui. Ah, porque eu estou chateado, eu vou falar com essa pessoa aqui. Entendeu? Ah, eu estou carente, eu vou mandar um nude para ele, eu vou pedir um nude. Então, assim, está sendo guiado pela emoção. E sendo, fugindo da dor e procurando prazer. A Bíblia é totalmente contra. A senhora falando dos limites dos muros, né? Não só de entrada, né? Mas de saída também. De saída porque quando também. eu começo a mandar um nudes, são portas de saída que também perdi os limites. Exatamente. Para entrada e para saída, Para né? entrada e para saída. Porque a palavra diz assim, aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todos os dias. Vai estar lá todos os dias. Então, assim, não é uma vez aceitou a Jesus, não, é todo dia. E cruz fala de quê? Cruz fala de morte. Né? Então, assim, é matar a carne, e a gente falou muito, né, o que é matar a carne no outro podcast, por isso você precisa assistir o outro podcast para entender o que é matar a carne, né? Então, assim, eu acho que é esse o caminho para a gente evitar essa queda em vícios, seja de glutonaria, seja de comer errado, seja de... Sabe? Porque às vezes assim, não come demais, não é glutão, mas come errado, gente. E quando você come errado, comer coisa errada, comer coisa que não é saudável mesmo, engordar e tal. Uma coisa é você ter um distúrbio, né? E você engordar porque você tem um distúrbio, aí você vai fazer um tratamento. Sim. Você vai também não é desculpa também para não se cuidar. Outra coisa é você engordar porque você come mal, come errado, come por prazer, come para fugir da dor ou come buscando prazer. Tá pecando do mesmo jeito. Tá? Então, assim... E eu sou dessa aí, eu tô Converte. feliz, eu como, eu tô Sei triste, lá. eu como, Compra eu tô alface pra irritado, eu gente. como, tudo pra mim eu canalizo na comida, é um desafio pra mim. É o domínio próprio. Mas aí fiz exatamente isso que a senhora falou, de procurar um especialista, eu descobri que algumas alterações no organismo potencializam isso. Potencializam. Mas a decisão de Sim. comer certo ou de comer errado é nossa. É verdade. Entendeu? É nossa. Então, a decisão de entrar num site pornográfico, de mandar um nude ou de receber um nude, é nossa. De continuar uma conversa. Esticar ali, né? Entendeu? Porque você vai... Ninguém chega do nada, do zero assim, e manda... Oi, Hugo, tudo bom? Sim. Manda... Não existe Verdade. isso. Tem uma... E você... Opa, olha os limites. Espera aí, deixa eu botar o meu muro... Não, tem limite. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a frutificar o domínio próprio, fruto do Espírito. E como é que você frutifica? Cultivando. Então, aprendendo a dizer não, se conhecendo, sabendo qual que é o gatilho. Então, assim, em que momento você parte para o que não deveria partir? O que acontece? Porque eu estou triste. Porque eu fiquei chateado. Porque, então, identificar isso. Levar isso em oração. Buscar estratégias. Tá? Então, agora, você acha que dentro da igreja a gente tem pessoas viciadas Sim. 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 em pornografia? Sim. Sim. Não na Ujadevre. Mas esse ano, pastor, a gente... Nem na mídia da Cadevre, mas em outros em jogos, locais. pornografia, em pedofilia, em remédio, viciada em novela. Novela. E aí a gente tem que entender que tudo que tira Deus do centro vira um ídolo na sua vida. Pastor, eu já parei, dá uma Pode olhada, não, já isso. cresceu. Mas eu comi unha mais de 10, 15, 20 Eu anos na tive minha esse vida. problema também.
É vício. Um dia me falaram, você já parou para prestar atenção que isso é um vício? É. É um vício. Isso pode estar sendo causado, tem alguma coisa que te leva a fazer isso. Mas virou um vício. Própria ansiedade, né? Venci o ansiedade. refrigerante, venci a unha. Que Ó. isso você é um mito. Tô começando, Você é uma referência. Deixa eu pra minha voltar no vida. que você falou sobre pessoas viciadas em pornografia. Olha só, um dado aqui. Que o número de pessoas viciadas em pornografia supera o número de viciados em crack e em heroína. Nossa. Uau. Isso no mundo. Não, diz que é um mercado negro que movimenta bilhões. Olha, eu vou te falar que Eu vi agora uma não está só reportagem no sobre mercado isso. negro, não, tá? É, tá o mercado Agora, já... verdade. Sim. tem o tal do... o Hugo vai saber falar melhor sobre isso. Qual? Algoritmo. Deep Web, né? Acho que é Deep Web. Algoritmo. Os Porque algoritmos basta você... que- É isso da curtida. Basta você curtir Já alguma é coisa que, suficiente pro tenha, algoritmo- que tem alguma coisa de pornografia que o algoritmo vai ficar, não é isso? Já começa a te mostrar, Te mostrar muitas outras. Porque ele já entendeu que você consome, que interesse você gosta, Então, tem interesse entende quando eu naquele falo que a conteúdo. internet é a porta É. para muitas outras coisas? Porque assim, ele vai te analisar pelo que você curte. Aham. Pelo que, às Sim. vezes você não comenta, mas o fato de você curtir, ele entende, Sim. opa, ele gostou desse conteúdo. Vou trazer mais disso. Uhum. Tá entendendo? E aí vai... E olha só outra coisa, 11 anos é a idade média em que a criança vê pornografia online pela primeira vez. 11 anos. Meu 11 anos. Deus. Jesus, não é nem um adolescente. É. Pelo ECA, não é nem um adolescente, é uma Verdade. criança. É uma criança. E aí tá fechando, neurologicamente falando, tá fechando a base emocional da criança. A estrutura emocional tá fechando, fecha aos 12 anos. Algumas crianças aos 8, no mais tardar aos 12 anos. Então tá fechando, quer dizer, olha como o diabo já quer a brecha Não. para poder, E o pior... entendeu? Abrir essa porta de legalidade no mundo espiritual. E o pior, né? Tem como ficar pior na minha visão, que é um conteúdo de pornografia complicado, né? Porque hoje em dia é tudo, né? Todo tipo de relação, né? Homem com homem, mulher com mulher. Sim. E imagina uma criança de 11 anos, é complicado. É complicado. Olha aqui, ó, quase 80% dos adolescentes entre 16 e 17 anos consomem pornografia na internet. É muito sério. É muito sério. Então, a gente precisa, como vocês falaram no início, né, de ensinar, né, de mostrar o caminho, mas de mostrar os danos também. Entendeu? Então, assim, por que tá sendo levado a isso? Por que está sendo levado a esse vício? Aí a gente volta, né, ali, qual que é a necessidade? Transformar a mente. E aí, assim, pastor, uma outra conversa também, que aí a gente talvez poderia falar sobre o sexo antes do casamento. Muito comum também, assim, infelizmente, entre jovens, né? E eu, às vezes, ouço dentro da igreja. É difícil hoje você encontrar um jovem que vai casar virgem, né? E eu vejo muitas pessoas se conformando com aquela situação como se aquilo fosse, é um natural. Mas não tem nada Normal. a ver. Tem. Não, é como nada se a fosse ver. normal. Como se fosse Vai pro bairro, esse vai pro bairro do nada a ver, pastor? Vai pro bairro do nada a ver, com Vai pro bairro certeza. E aí, existe uma diferença entre o que é comum e o que é normal. O normal é a pessoa casar virgem, tanto o menino quanto a menina. Pode ser que hoje seja comum que isso não aconteça mais no mundo. Pessoas que não têm compromisso com Deus, que não conhecem a Deus, que não estão servindo ao Senhor. Pode ser comum, mas não é normal. Então, a gente hoje está trocando o comum pelo normal. Hoje, é normal. Forte isso, hein? É normal. Não é normal. É normal as pessoas hoje se divorciarem. Hoje é normal o adultério. Não é normal. A igreja não pode normalizar isso. Pode ser comum. Normal, jamais. Sob aquele argumento, né, muito comum a gente ouvir, nós que somos jovens aí, enfim, mas você vai casar com uma pessoa que você não teve uma experiência sexual. E uma vez eu conversando com alguns adolescentes, eu falei, faça uma pesquisa de campo. Pergunta para pessoas que são da sua confiança, talvez uma pessoa que você tenha uma relação mesmo de abertura, e pergunta uma pessoa divorciada se ela tinha vida sexual ativa. Muitos casais, eu me afirmo a dizer que a maioria dos casais divorciados tinham vida sexual ativa. Então, isso não é pré-requisito para um casamento dar certo. Né? Não é.
Mas é um argumento que o mundo usa muito, né? É, Não, e o, mas e o que eu vejo, aí eu vou falar da minha experiência de gabinete, o que eu vejo muito dentro de gabinete é os problemas, os grandes problemas conjugais, principalmente início de casamento. Casa e aí casa e não quer namorar, né? Depois casou. Não quer, como diz o pastor Elvis, né? Depois casou, não quer coisar. Não quer coisar. Não quer coisar mais. Aí quer coisar antes de casar, depois que casa, não quer mais coisar. coisar. Exatamente por isso, porque assim, não tem mais novidade. Né? E aí, como vive na busca do prazer, só prazer, e aí me aproxima ou me afasta de Deus? Não tem essa pergunta, né? Aí, no namoro, no noivado, né? Preciso fazer o test drive. Isso é coisa do capeta. Né? Então, tá. Aí, quando casa, já vai para um casamento que não está mais imaculado. Aquele casamento já foi... Ou às vezes já vive uma vida de casado no namoro, né? Vive na casa namorido, da namorada, vive na casa do namorado, né? Não sai de lá. E aí quando casa, entendeu? Não dá. E aí vai todos os problemas, vai ter muito problema na área sexual. E aí qual que é a questão? É porque antecipou o que não era para ter sido antecipado. Entendeu? Então, não é... Isso é desculpa. Isso é desculpa para pecar. E aí, quem dá desculpa para pecar é porque não tem Deus como prioridade. Então, não está preocupado com uma vida em Deus, com uma vida sadia, né, em Deus. E aí, mas eu não sou livre, né? Esse ano a gente está falando, já deve sobre liberdade. Né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu tenho falado onde eu tenho passado. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você saber que você tem limites e conviver pacificamente com eles. Você pode fazer o que você quiser, né? Só que você vai sofrer as consequências disso. E o perigo de ir para a libertinagem. Sim. Né? Então, assim, tem uma máxima que dá para usar em todas as áreas da vida. Eu uso muito na área financeira. Que a liberdade está no controle. Boa. A liberdade está no controle. Então, na área financeira, que eu faço coach financeiro, então, assim, quer ter liberdade financeira? Controla os gastos. Controla o que você ganha, controla o que você vai ter liberdade para fazer o que você quer. Agora, se você não tem controle, você não sabe quanto que você gasta, você sabe que você ganha X, mas você gasta muito mais, você não vai ter liberdade nunca para fazer uma viagem, para comprar uma casa, para comprar um carro, isso em qualquer área da vida. Então, assim, para eu ter liberdade emocional, eu preciso ter controle das minhas emoções. Eu preciso aprender a ter gestão emocional, a controlar a minha raiva, controlar a minha ansiedade, controlar para eu não desabar na comida, não desabar no vício, não desabar, seja no que for, descarregar. Entendeu? Então, assim, toda a área da vida. Você quer ter liberdade espiritual, você tem que ter o controle do seu devocional, do seu momento de leitura da palavra, do seu momento de buscar, do seu tempo de jejum. Então, você só vai ter liberdade quando você aprender a ter controle. Sim. E qualquer área da vida. A falta de controle disso tudo desencadeia um outro problema também, né? Que eu queria falar, mas o Hugo ia dar uma deixa aí, queria abrir para você falar. Não, eu só ia comentar que às vezes, né, eu já ouvi muitas vezes a pessoa falando, e aqui comentando sobre o público cristão, de fato, né? Vocês se acham bons demais, vocês se acham... Mas, cara, você não tem liberdade de poder tomar uma cerveja? Você não tem liberdade... Cara, mas e a liberdade que nós temos de sermos felizes, de sermos alegres, sem precisar de utilizar esses artifícios, né? Exatamente. Né? De poder amar, de fato, uma pessoa sem precisar consumar o fato com ela antes do casamento. Isso que eu acho que realmente é uma liberdade, você realmente poder fazer escolher, isso. decidir, né? Decidir, esse poder de escolha, né? Até porque se você faz, a gente voltando aqui, né, a vida de casamento, de um casal, se o casamento ele for baseado no sexo, esse casal não vai viver para sempre. Porque vai chegar um momento da vida que não precisa ser na velhice, que o sexo não vai ser possível. Sim. Um deles fica doente. Sim. Aí vai fazer como? Acaba o casamento porque não está podendo ter... Né? Um deles precisa viajar. No momento em que chegam os filhos, aquele tempo de resguardo. Gente, então, aí o que vai fazer, então? Então,
Se um casamento ele for baseado em sexo, ele vai naufragar. Então, a base do casamento não pode ser o sexo, não pode ser a esposa, não pode ser o esposo. A base do casamento, para ele ser firmado, ele tem que ser Deus. Então, eu tenho que amar a Deus muito mais do que eu amo meu esposo. Um homem tem que amar a Deus muito mais do que ele ama a esposa dele. Porque por amar a Deus, é o controle. Sim. Eu não vou pecar, eu não vou adulterar, eu não vou porque eu sei que isso vai me afastar de Deus. Então, eu não escolhi ela para casar, não escolhi ele para casar, vou viver com ele. Entendeu? E aí a gente vai dar um jeito para esse casamento dar certo. Você vai fazer escola de casar, você vai fazer um casados para assim, sempre, você vai fazer esse negócio dar certo. Por amor ao Senhor, porque senão ficam relações descartáveis. E venhamos e convenhamos, se você tem esses propósitos, você vai buscar em onde você encontra pessoas que têm os propósitos alinhados com os seus. E aí entra a igreja. Em tudo, né? na vida. Obviamente, né? Não tem como fugir disso, né? Mas aí, pastor, a falta de controle disso tudo, a pessoa passou por tudo, não conseguiu controlar nada disso. Desencadeia um outro problema, que é a depressão. Crente tem depressão? Crente tem depressão? Sim. Crente tem depressão? Sim. Não, sim. Não. Talvez. Não, Quero então, ver a plateia gritar aí. espírito, Grita aí, plateia. Sim ou espírito não? aí, maligno. comentário aí, comente aí. É Comentário. espírito maligno. Letra A. Depressão é espírito maligno. É mimimi, Mimimi. é palhaçada. Falta de vitamina no corpo. Ou é verídica? Pensei que você fosse falar falta de vergonha. Falta de vergonha na cara, né? Não, porque pode ser vitamina também. Ou é de fato. Eu passei mano. por um período, Sim. durante um processo na empresa, que eu cheguei a tomar 13 medicamentos. Uhum. Eu fui no médico, ela falou assim, olha, você tá uma bomba relógio a ponto de explodir. Começou a falar vitaminas que eu não tinha, coisas totalmente desregulado. E eu precisei entrar numa medicação porque eu não estava achando que era espiritual. E aquela medicação, milagrosamente, fez, né? Então, acho que são muitas variáveis, a né? depressão ela pode vir por pelo menos 3 vias. A primeira via pode ser emocional, né? A depressão ela pode e aí estou falando de adulto, até porque existem as exceções, né? A gente até estava conversando de criança e adolescente, mas vamos falar da fase adulta. Ela pode uma pessoa adulta, ela pode desencadear uma depressão por conta de uma história de vida da adolescência e da parte, infantil e da adolescência, tá? Então, por questões que aconteceram lá. Abuso, abandono de pais, separação, uma série de coisas que não foi tratado, que colocou debaixo do tapete, engole choro, vamos embora e tal. E aí, na fase adulta, alguma coisa vai acontecer. Seria um trauma, né? Seria um trauma, que eu chamo de feridas, Tá. né? Que eu chamo eu chamo de feridas emocionais, fraturas emocionais. Que aí, na fase adulta, isso porque é o que, assim, vai ficando guardado, fica guardado. Chega uma hora, essa bomba, ela vai explodir. E aí, vai explodir numa depressão. E aí, a depressão, ela vai ter várias fases. Vai ter o início, tal, e vai chegar até uma depressão severa, que a pessoa vai ficar trancada dentro do quarto, deitada numa cama, num quarto escuro, em posição fetal. Sim. Você vê uma pessoa em posição fetal, ela está no último grau de depressão. Tá? E aí precisa entrar medicação, sim, precisa terapia, sim. Então, a depressão ela pode vir por emocional. Ela pode vir por questões alimentares. Se a pessoa tiver um problema de... A médica falou, você não tomava sol? Eu não tomava sol. Eu tive que mudar a minha mesa. Ela falou, você precisa tomar sol. Então, e se você for intolerante a glúten ou se você for intolerante à lactose e você não souber disso, comer coisas com glúten e com lactose pode te levar a uma depressão, porque vai inflamar o seu organismo e aí vai ter falta de substâncias que vai te levar à depressão. Ela falava isso comigo, você está com o teu corpo inflamado. Inflamado. E aí vai causar depressão. Comia, engordava e todo mundo falava, você tem que entrar para academia. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Não tem ânimo. Não tenho forças físicas para acordar, não tem ânimo. Malhar antes de ir pro serviço. E a terceira causa, que também pode ser depressão, tem muitas outras, tá, gente? Estou falando só das 3 que eu trabalho. Então, a terceira causa, ela pode ser por neurotransmissor. Pode ser
falta de serotonina, Uhum. que aí é o cérebro. O cérebro não está produzindo serotonina, não está produzindo oxitocina. Tá? Então, são os hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade, que não está produzindo por falta, às vezes, também de substância, dessas substâncias no corpo, que pode ser resolvido mexendo ali na alimentação, ou até com medicação também. Sim. Ou com mudanças de hábito. Exercício físico, por exemplo. Tá? É uma boa maneira. Então, assim, a depressão não é mimimi, não é palhaçada. Tá? Então, crente pode ter depressão? Pastor tem depressão? Nossa. Pastor Agora, tem depressão? não é só depressão, né, Muito. professora? Tem algo, a gente está falando aí de maneira geral de doenças da mente. Várias, E agora, deixa eu puxar um gancho aqui para o seguinte. Essas doenças da mente, de maneira geral, o que a internet está cooperando, está contribuindo para que isso seja intensificado? Eu acho que porque ela cria justamente essa sensação de ansiedade, né? De achar que o mundo perfeito é o mundo que está no Instagram ou no Facebook, comparado ao mundo dela, então, que é imperfeito. Entendeu? Porque se a perfeição é o que está no Instagram, a minha vida, então... Não, e curiosamente... Além do imediatismo, né? Te cortei, perdão. Que eu acho que é por aí também, não o uso do celular de maneira geral, mas principalmente da internet dentro do celular, né, das redes sociais, etc. Do imediatismo, né? Que você junta esse mundo ideal que você vê com outras pessoas, junto com o imediatismo que ela sempre te dá ali, do toquezinho da tela. Então você acha que o seu mundo ideal também tem que vir no mesmo imediatismo para você alcançar aquilo que aquela pessoa tem. Né? Sim. Acho que quando junta essas coisas, então, é que vai intensificando e coopera para... E aí... junta todos esses traumas, essa questão de comparação, essa busca hoje de pela fórmula mágica. Né? As pessoas querem enriquecer num clique. Por que tá o pessoal caindo tanto em golpe? Porque essas pessoas querem enriquecer do dia para a noite sem trabalhar, sem esforço. Gente, só no dicionário. Mas o sucesso vem antes de trabalho. Pastora, pode jogar uma betezinha, o crente? Essa é polêmica, hein, Vaso? Não, e aí o Dudu vai falar assim, se eu der o dízimo, eu posso jogar? Vamos lá. O significado de bet é aposta. Tem crente jogando o jogo do tigrinho que aí? Isso, tem varão. Tem crente jogando. Varão que joga o jogo do tigrinho. Varão tigrudo, né? Varão tigrudo. Segundo um levantamento, se não me falha a memória, do Banco Central, em movimentação financeira, nos últimos, acho que 6 meses, foram movimentados mais recursos nos jogos de aposta, nas bets, então tudo que tiver bet é jogo de aposta, do que na própria poupança. Olha só. Tem mais gente jogando o jogo de aposta que na realidade são os cassinos digitais, a verdade é essa. E aí vale dizer que no Brasil não é liberado não cassino. É liberado cassino. Não pode. Então, mas inclusive está tramitando isso, né, no Senado. Mas então, olha só, como que um crente vai entrar num negócio desse se primeiro é ilegal? Pastora, mas você põe 50, vira 500, 5 mil. E aí depois perde quanto? Né? Porque assim, as histórias de... E aí a gente volta a outra questão. Qual é o propósito de um crente, seja ele da idade que for, tá? Está fazendo um joguinho desse, seja online, seja no que for. Qual o propósito? É o quê? É enriquecer? Sabe que não vai... Isso é uma isca de Satanás. Sim. Né? E aí, às vezes, ele não é dizimista, ele não é ofertante, e aí tem coragem de botar 50, 100 reais num joguinho, mas não tem coragem de ofertar na igreja ou de dizimar. Entendeu? Então, assim, na igreja é muito, 50 reais, mas no joguinho, aí vale. Mas é como a senhora falou, vai ter alguém, poxa, mas e se eu der o dízimo? A igreja vai aceitar. Mas claro, a igreja não vai fazer... Você está lavando dinheiro, né? Verdade Você está lavando né? dinheiro. E aí a questão vai muito além. Aí é o tal do que a gente está falando do escondido. Sim. Quem dá o dízimo de uma aposta, que ganhou uma aposta, ele vai revelar que esse dízimo é fruto de uma aposta? Sim ou não? Eu penso que não. Provavelmente não. Então é escondido. Mas aí, pastora, só para... Tem aquele cara que fala assim, mas eu vou jogar na cena, e se eu ganhar 10 milhões e for dar o dízimo, a igreja vai aceitar ou não? Tem gente que fala isso, eu já ouvi isso, ó. Mas quer dizer, não é uma forma lícita e não é aquilo que Deus nos ensina. E não é questão da igreja saber de onde vem.
Né? Mas Quer é dizer- assim, a raiz daquilo é uma semente boa, é uma semente É. que vai. Entendeu? porque A Bíblia condena, gente, os jogos. Eu falei, pode até Então, ser jogos de lícito, azar. mas Seja de ele fato qual não for, convém, não né? convém. É lícito Sim. porque é legalizado. Você vai jogar na O loteria... que nem é, mas que na verdade que no nosso país nem é. Entendeu? Mas verdade. se vier a ser, Sim, mas se vier, que eu até acho que vai vir a ser, Aham. por conta até de impostos, De que o impostos governo que vai vai arrecadar, gerar. porque né, a relação é essa. Mas e aí é um motivo, por que eu estou fazendo isso? Entendeu? Então, a gente tem que entender que ser crente é um estilo de vida. Ser crente não é 2 horas de culto. Eu não tenho que ser crente só no momento que eu estou na igreja, ou no momento que eu estou indo para a igreja. Aí eu estou indo para a igreja, aí eu boto louvor no meu carro, aí eu vou com uma roupa decente, aí eu vou adorar a glória a Deus e aleluia durante 2 horas. E aí depois, as outras 22, aí eu escuto loucamente o que eu quero escutar, eu vou para lugares que não deveria ir, eu faço coisas que eu não deveria, e está tudo bem? Não está tudo bem. Ser crente é um estilo de vida. Sim. É 24 horas. Então, é aquele versículo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso para quem quer viver o evangelho. Sim. Né? Então, assim, e aí a gente volta. Não se conformar com esse mundo, não ficar na forma, porque quem vive o evangelho de 2 horas, ele está Tá na forma do mundo, Tá né? na Que forma hoje em do dia mundo. o que tem do mundo Até vivendo. porque hoje dá status dizer que é crente. É isso que eu ia que é falar gospel. agora. O mundo está vivendo esse status. Eu ou canto seja, gospel, tá vivendo a forma. música gospel, você vê um monte de cantor. Exato. Né? Não, mas Exato. assim, Vamos dizer do mundo, que a gente Aham, fala do mundo, Não- cantando hino. Sim. A gente não... Então, assim, e faz uma outra. Aí, não, mas fulano Uhum. canta, por que eu não tô. Nossa, olha, tá cantando um hino da minha sim, igreja e tal. sim. Gente, mas ali ele tá fazendo um estilo. Não, Né? e- Isso não é ser crente. E assim, às vezes eu falo muito com a Yara, assim, eu compartilho muito isso com ela. Eu falei, poxa, Yara, tá vendo essa pessoa aqui? É fogo, não é pra julgar, mas, poxa, tá ali na rede social e muitas pessoas dão publicidade a isso. Cara, semana inteira com uma vida totalmente desregrada, né? No final de semana vai pra igreja tomar ceia. Aí você fala, poxa, né? Até nas postagens, às vezes a falta de cuidado em relação a isso, e eu converso muito isso com a Yara. E, poxa, olha só, tá vendo aqui? Você volta um pouco mais nos stories, estava ceando e hoje tá dentro do carro ouvindo as músicas sertanejas, É né? porque que... vive um estilo gospel e não uma vida. Aí há quem diga e fala assim também, né, pastor? Porque tem, mas é melhor tá indo, porque uma hora há transformação, né? A gente ouve muito Eu isso creio também, também, eu oro para que isso de fato aconteça, né? Porque a palavra vai dizer assim, né, voltando lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, só experimenta a vontade de Deus, só vive a vontade de Deus quem tem a mente transformada. Então, se você não buscar a transformação da sua mente pela leitura da palavra de Deus, pela oração, e por ouvir Deus falar, né, assim, por renunciar às suas vontades, renunciar só o prazer, a busca do prazer desenfreado, prazer pelo prazer, em coisas que não vão te aproximar de Deus, você não vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Então, assim, tem muita gente querendo viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas não quer transformar a mente. Sim. Não quer transformar a sua vida. Porque quando você transforma a sua mente, a sua maneira de pensar, todo o seu estilo de vida vai mudar. Então, assim, e aí a gente volta naquela questão que as pessoas querem respostas fáceis. Isso pode, isso não pode? Isso é pecado? Eu posso usar isso? Eu posso usar aquilo? Não. E aí cada um vai ter a sua resposta mediante a sua intimidade que você tem com Deus. Então, assim, o que te aproxima de Deus? O que te afasta de Deus? Qual que é a sua maneira que você está com Deus? De que maneira você vai priorizar Deus na sua vida? Agora, uma coisa é certa, ele precisa ser prioridade. Né? Porque, e aí, como que a gente vai saber quais são as nossas prioridades? É só você ver aonde você investe o seu tempo, aonde você investe o seu dinheiro e onde você investe as suas habilidades. Aí vão estar as suas prioridades. Então, em que você está investindo o seu tempo? Você tem 24 horas. Quanto tempo você dorme? Quanto tempo você vê televisão? Quanto tempo você
se envolve com as coisas de Deus, quanto tempo você trabalha, você vai ver. Hoje a minha prioridade está no meu trabalho. Eu trabalho 10 horas por dia. Não, hoje a minha prioridade está na minha casa. Eu fico arrumando casa 12 horas. Eu levanto arrumando casa e termina. Hoje você está adorando a sua casa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa... eu volto no ponto do outro podcast. A gente precisa ser mais racional na nossa vida. A gente precisa ser intencional. Foi muito que você falou no outro. Né? A gente precisa ser intencional, porque assim, senão a gente vai vivendo baseado em emoções, nas nossas emoções, que eu oro quando eu tô bem, eu oro quando eu tenho vontade de orar, eu leio a Bíblia quando eu tenho vontade de ler a Bíblia. Dificilmente a gente vai ter vontade de ler a Bíblia, de orar, de fazer jejum. Não vai, gente. Sim. Não vai. Se a gente for a nossa esperar tendência, a vontade, a gente não vai. A gente não pode viver pela vontade. Não. Aí, a nossa fé não pode ser sensorial. Pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. A minha fé tem que ser pelo que eu sei. E eu sei que ele vive. Eu sei que ele me amou primeiro. Então, é pelo que eu sei. Eu sei que ele está no controle. Pode dar uns glória no podcast aqui também, não? E ó, gostei da dica aí, em prioridades. Onde está o tempo, o dinheiro e as habilidades. Sim. Forte. Você vai saber aonde está a sua habilidade. Eu acho que não vai 500 cortes aqui. Vai ser complicado. Olha só trazer um dado aqui para vocês. A gente estava falando de depressão. O Brasil, hoje, tem a população mais depressiva da América Latina. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o uso constante do celular contribui para que o Brasil lidere o ranking de transtorno de ansiedade no mundo. Você falou, será que o celular, a internet causa? Sim. Existe uma pesquisa Organização Mundial de Saúde dizendo que sim. Tá? E aí o Brasil possui a população com maior prevalência de transtorno de ansiedade no mundo. Tá? Então, e aí a crise de pânico, que a gente falou também, a crise de pânico ela é caracterizada pela recorrência dos chamados ataques de pânico. O que são ataques de pânico? São episódios de ansiedade extrema, que provocam sintomas de taquicardia, falta de ar, medo excessivo e sudorese. Uma informação também, acho que o Japão é um dos países com maior índice de suicídio do mundo, né? E aí eu pesquisei uma vez por conta da carga de trabalho. Né? Trabalho e da cobrança, demais, né? Da cobrança, não descansam, né? A importância do descanso também, né, pastor? Descanso ministerial, descanso, né? Descanso, férias não é luxo, né? Acho que em algum momento da humanidade pensava-se que era luxo. Hoje, mas aí vamos pensar, então, Deus se deu ao luxo. De descansar. Porque ele fez, né? No 7º dia ele descansou. Então, é princípio, gente. Está tudo na Bíblia. A gente precisa seguir princípios. Então, assim, a gente vai ver... Até eu estava fazendo um estudo, eu falei, poxa, Deus é Deus, por que ele não criou tudo num dia só? Deus não podia ter criado tudo num dia só? Sim. O céu, a terra, a luz, o homem, tudo num dia só? E pronto, acabou? Ele cria em 6 dias. Ele vai... né? E aí, se você for ver, o último... É o homem, né? E aí você vai entender por que ele deixou o homem por último. Porque se ele cresce primeiro, a gente já é atrapalhado, né? Imagina se ele cria a gente primeiro. E tem algo super importante aí. Queria ficar dando pitaco. Criou o homem também antes da mulher. Isso aí é o ensinamento. Claro. Então, criou o homem do pó. Né? E depois ele cria a mulher do osso. Né? Então, assim... A gente é osso duro de roer. Imagina se criar a mulher primeiro, jogo. Aí vou criar o homem. Não faz assim, não. Não. Vira pra lá. Eu acho que a gente nem ia estar aqui. Não, deixa ele lá. Deixa ele aí nos projetos. Eu dou conta. Eu me viro aqui. Cuido dos animais, do jardim. E aí, no 7º dia, Deus descansou. Isso é princípio. A gente precisa ter isso. Trabalhou, descansa. Trabalhou, mas a gente fica nessa... ansiedade, a palavra é a palavra do século, não tem como. Nessa ansiedade de conquistar, de querer fazer cada vez mais, que a gente passa por cima dos princípios. Não descansa, aí come errado, não cuida do templo, vai alargando o templo sem ter que alargar. Eita! Eu acho que eu já vou sair daqui, vou ter que passar num hortifruti aí da vida, comprar uma saladinha. Que prova. Já vou embora caminhando. Pois é, e aí a gente, de repente, interrompe a chamada, interrompe o que Deus tem para a nossa vida e achando que chegou a data de validade. E às vezes a data de validade não venceu, a gente é que acelerou o processo de
apodrecimento, que eu esqueci o nome bonito que fala. Deterioração. E a gente vai vendo. Então, gente, eu acho que o que deve ficar... Assim, muitos ensinamentos, né, nesse podcast. Mas eu acho que é isso. É realmente a gente buscar cada dia mais a transformação da nossa mente e entender que essa palavra não é uma palavra para ímpio, né, mas é uma palavra para a gente. Né, para a igreja de hoje. Então, assim, a igreja precisa ser vista como modelo. Né? O nosso modelo é Cristo. A apóstolo Paulo que diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja precisa imitar a Cristo para que o mundo veja veja que a igreja está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ter vontade de querer viver isso também. Ali, né? Porque assim, o que eu tenho visto é que a igreja falando como um todo, né? Não estou falando de uma igreja específica, mas a igreja de Cristo falando, e a igreja somos nós, que está tão parecida com o mundo que a gente hoje não desperta mais o desejo entendeu? De estar aqui. Então, assim, quando os grandes milagres acontecem, quando o testemunho fala, nossa, e às vezes as pessoas vêm muito mais hoje pela dor do que pelo testemunho. Pelo testemunho. Então, assim, estou passando a mesma dor, não, mas ele passou isso e olha, Deus fez na vida dele, então se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Sabe? E aí, mas eu acho que o ideal de igreja seria o mundo ver em nós Cristo refletido e assim, ter vontade de ter essa vida transbordante, abundante, de alegria. Isso que você falou, eu não preciso de maconha para ficar feliz, eu não preciso de bebida para me alegrar, porque a alegria do Senhor é minha força. Essa alegria é uma alegria sem substância, né? Uma alegria natural, uma alegria de quem vive Deus, né? De quem Cristo vive em mim. Por isso que eu tenho isso. Então, é isso, né? Mas, na verdade, a gente está buscando, né? A gente, não, em nome de Jesus, a gente, não querendo ser mais crente, mas assim, as pessoas hoje dentro da igreja estão buscando no mundo uma felicidade que eles já têm acesso, que é em Deus. Né? Mas aí a gente volta a falar, o coração de um homem é uma fábrica de ídolos. Então, assim, Deus tem perdido a prioridade na vida das pessoas. E aí a internet tem ocupado, porque não fica vazio, né? Nenhum lugar fica vazio. Então, a internet tem ocupado esse lugar. E aí a internet tem trago a pornografia, o caminho para o adultério, para os jogos, para vícios, para tantas outras coisas. E também tem servido para a gente falar sobre essas coisas, né? Que eu acho que um belo exemplo é ter hoje a pastora, né? A pastora do nosso campo aí, que é o Ministério de Volta Redonda, Ministério de Madureira em Volta Redonda, falando sobre isso, né? Porque eu acho que houve um tempo também que a gente às vezes não falava, né? Sobre temas polêmicos, achava que depressão era coisa do diabo, né? Assim, no sentido exclusivo, né? E acho que usar a internet para discutir isso, tem muita gente que viu o último podcast e pediu, poxa, me manda o link. E eu achei bastante legal, as pessoas querendo consumir esse tipo de conteúdo. A gente está falando 1h20, né? Quer dizer, mas tem gente que, né, das 9 horas ali do dia, né, 1h20 vai assistir esse podcast. Esse é o lado positivo, né? Sim, exato. Da internet, da gente poder falar sobre isso. Né? É usar com inteligência. É usar com inteligência. E aí, volto a dizer o que eu sempre falo, é ser intencional. Ser intencional. Então, assim, a gente está sofrendo também de um negócio que é a tediofobia. Presta atenção. Você está esperando para ser atendido. Tá? No banco, qualquer lugar. Geralmente, o que as pessoas fazem quando estão esperando? Pega o celular. Pega o celular. Né? Aí, vou ver aqui quem que postou aqui. Tá. Isso é tediofobia. As pessoas estão... A vida está tão tediosa que, assim, pega o celular sem intenção nenhuma. Aí, para que você vai pegar o celular? Abriu o meu aplicativo 50 vezes. Você atualizar e-mail, abrir o Instagram, não, Facebook, e aí vai rolando. Aí quando você para, às vezes a fila já até andou e você não viu. Né? Porque você está lá afundado no seu tédio. Então, é ser intencional. Ser intencional. Poxa, às vezes você senta para almoçar com a família, às vezes jantar com os amigos. Tudo. Cara, você quer mais
mais fala pra Sou mais pessoa assim. interessante pra minha esposa do que eu? Não, Hã? mas é a mensagem que você passa. O meu celular é mais interessante do que a sua companhia. E às vezes assim, você pega pra nada, porque você verdade. abre ali, rola, tal, É um aí hábito, desliga. né? É um péssimo É o hábito. tédio. É o E hábito. aí, às vezes, hábito talvez seja a palavra É o tédio. É pra porque camuflar o vício. é a Porque, na característica. verdade, é uma característica de vício. Verdade, E vício. o tédio né? levou ao vício. Aham. O Então, tédio vamos levou lá. ao Então, vício. eu falei que eu livrei do refrigerante, né, da unha e tal. Só pra você não sair daqui me Poxa, idolatrando, Vamos sair aqui eu sentindo, tenho que cuidar do uso do celular. sentindo pior desse E assim, lugar. eu trabalho com isso, né? Vocês sabem que eu trabalho com isso. O dia inteiro eu estou no celular. Vez ou outra eu consigo me policiar em determinadas questões do quantitativo de uso. Mas assim, graças a Deus, e talvez até por conhecer os bastidores, hoje eu não coloco, né, ídolos, pessoas e tal, referências ali e tal. Existem referências profissionais, né, óbvio. Mas no tempo de uso, vez ou outra, eu me vejo me pegando em situações de necessidade de policiamento. Porque eu sei que, poxa, é isso que a senhora falou, literalmente. É tédio. Cara, eu peguei e rolei tudo, mas eu não rolei pra nada. Eu peguei Não, simplesmente mas eu vou te perguntar, quantas contas de Instagram você tem aí? pra gerenciar. Pra Em um gerenciar. aparelho Em um eu aparelho. tenho 11. Tenho outro Deus me aparelho. livre. Tenho duas aqui, só eu já tenho fico... uma. Um aparelho Só são tem uma 11 e eu já contas. automatizei o 11 contas. Facebook que eu posto no Instagram, já vai direto pro Imagina- Facebook pra eu não ter que entrar. Imagina olhar o direct disso tudo. Então, mas aí é ser intencional, Diogo. Sim, é É verdade. ser intencional. Então, assim, olha, de tal hora a tal hora, eu vou fazer o meu trabalho, que é gerenciar tantas redes e tal. Acabou, fechei. Entendeu? É ser intencional. Então, assim, eu vou pegar o celular. Mas, entendeu? Você automático. Por que eu peguei o celular? Eu preciso ver alguma coisa, eu preciso responder alguma coisa. Por exemplo, quantos grupos, você perguntou para quantas redes, Nossa, quantos Deus. grupos você tem no Não, WhatsApp? esse eu acho, Nossa. ó, só da igreja Eu eu já não contei, consigo- tá, pastora? Não, eu nunca contei. Só da igreja, Tenho até medo de eu contar. tenho só da igreja, mais de 40 grupos. Então, e se você não for intencional, você vai passar o dia inteiro respondendo nos grupos. Sim ou não? Sim. Quando você Então, acabou você não nem faz nos mais- 40, não. Quando você acabou o 10º, já tem mais mensagem. Não, aí mais você um monte. responde no grupo, aí a pessoa responde o que você Aham. respondeu, você tem que responder Responder de novo. Então, assim, se bobear, a gente vai passar mais de 9h30. Aham. Falando só de Sim, WhatsApp. sim. Então, é ser intencional, é não se deixar guiar Aham. pelas emoções. Ser intencional. Eu vou responder o WhatsApp de manhã, tal hora, e depois eu vou responder. Entendeu? Então Sim. e você já deixar isso claro para as pessoas. Olha, pode mandar para mim. Mas eu... Eu demoro a responder, mas eu falo para a pessoa: olha só, antes de 24 horas eu respondo. Pastora, Mas não me espere Mas aqui, ó, imediatismo. questões práticas. virar... A gente conversando Boa. aqui e eu deixo sempre o celular, a gente deixa, né? aham. Porque às vezes tem algumas Ah. coisas, É, algumas até porque a gente anotações, tá alguns consultando, lembretes e tal. Mas começou a chegar tanta mensagem aqui enquanto a gente tá conversando que eu virei o celular. Falei, não, eu Não, tenho as também outras é anotações aqui. Porque senão daqui a pouco eu vou querer. Gente, vamos parar a gravação que eu preciso responder. Mas, pastor, eu tenho uma amiga que ela tem mais... Ela me mostrou uma vez mais de 500 mensagens não respondidas no WhatsApp. Olha que maldade Nossa, também, né? A Ela é pessoa que não- intencional. Ela é uma não- pessoa é, intencional. é, Ela Se é- for por isso, eu tenho alguma. Vou abrir agora para ver, não, mas eu tenho uma boa quantidade que passa disso daí. Eu Diogo. conheço um pastor que é e-mail. É. É. Nossa, eu tenho. Mas assim, eu tenho uma Rinaldo infinidade tem de uns 5 mensagens. mil e-mails. Mas chegou num Que ele nem abre. ponto. Amado. que Aí é- eu falo, mas... Aí ele falou, não, eu olho ali o negocinho, já sei que é assunto que não me... Eu falei, mas pelo menos apaga. Ele falou, eu vou ficar gastando tempo. Mas assim, eu fui intencional nesse jeito no WhatsApp, eu consegui ser intencional. Porque chegou num ponto que eu não conseguia mais dar conta de responder. Né? Tamanha demanda, Sim. profissional e etc. Eu comecei a ver, isso daqui já não me interessa, isso daqui não vai fazer diferença na minha vida e também não vai fazer diferença no fulaninho. Nem no ciclano, nem no Beltrano. Eu devo ter mais de 1000 conversas fechadas aqui, que eu Mas não tenho- respondi. aí, Sendo intencional Não, nessa eu não questão. tenho- ó, eu vou te falar, eu não não é de tenho fazer nenhuma. pouco caso de conversa de ninguém, né? É Não, sendo eu intencional. tenho essa é sabendo fobia. que me dá. Mas vocês conseguem ver as bolinhas lá? Eu tudo tenho, e não, então eu ficar tenho em essa paz? Não, então eu não fico. No e-mail? Eu Eu, preciso- não tenho também, não. Eu não, tive eu preciso que, responder. Eu preciso também. Até o meu perfil mas é eu esse. tive que Eu não conseguir sei olhar deixar, e ter- Diogo, e porque eu ter não um- estava dando conta. Então eu falei, Sim. ou eu vivo para Não, responder eu pelo isso menos daqui, entro. Eu pelo menos entro. Pra pessoa Só saber que pra você viu. poder, só pra Então, poder não não ficar ela a sair do bolinha. meu Ó. número aí reduzindo. Porque assim, eu fiz uma escolha. Eu falei, cara, Sim, ou eu vivo sim. só para responder isso, ou você não vive. ou senão eu vou ter que abrir mão.
Entendeu? Porque justamente por causa disso. É. Aí vai pro Instagram, eu já tenho as contas, tem conta de gerenciar, senão eu não dou conta. Mas eu me literalmente. forço a responder deixando a marcação de leitura. Então, se eu abrir, eu tenho que responder, porque a pessoa vai saber que eu vi. Então, eu deixo liberado para me forçar a E aí a gente organizar e responder essa e aí a demanda. gente Eu volta não àquilo deixo que de a gente- responder, não. A gente volta àquilo que a gente falou. Que não adianta você falar, não, vou fazer igual o Hugo, vou fazer igual o Diogo, vou fazer igual a pastora Simone. Tem que ser o que Cada um vai, funciona. vai E aí se eu acho que o adequar. que vale é isso, é ser intencional em tudo. Então, assim, vamos ver um filme. Ah, vou ver um filme. Primeiro, mas por que eu vou ver esse filme? Né? Então, assim, para que eu vou ver esse filme? Ah, eu vou ver porque para distrair a cabeça, tá? Ok. E aí, que tipo de filme eu vou ver? E aí eu volto. Esse filme que eu vou escolher me aproxima de Deus, me afasta de Deus. Porque assim, eu não vejo sentido, por exemplo, de um crente ver filme de demônio. Também não. Filme de terror. Filme de terror. Nossa, a inspiração para fazer aquele negócio deve ser das piores. Eu não Não vejo entra na minha mente lógica, também. entendeu? Então, eu posso estar errada, é claro que eu posso estar errada, eu não sou a dona da verdade. Mas assim, Não vai te agregar. eu acho que a aquilo, pessoa não. vai ver por ver. É. Entendeu? Ver porque gosta de sentir medo, ver porque gosta de... Porque assim, os nossos olhos é a porta de entrada. Pode ter certeza que essa noite você vai sonhar com o demônio. Pode ter certeza que a sua casa vai estar, ou onde você estiver, vai estar exposta a ataques brecha, demoníacos. né? São Seja uma brechas, brecha. entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de viver nesse automatismo porque isso é tédio. Sim. Entendeu? É o tédio que te faz fazer qualquer coisa para poder. Só quero que tenha barulho. Só quero que tenha barulho. Eu não consigo ficar sozinho. Tem gente que não consegue ficar sozinho. Né? Não sabe ver a solitude. Solitude não é diferente de solidão, que você pode estar sem ninguém, mas você não está solitário. Eu amo ficar em casa sozinho. Para ler o meu livro, para orar, para fazer, entendeu? Meu quarto de guerra, para poder fazer minhas doideiras lá com Deus e marchar dentro de casa, que eu sei, Renato, ele fala assim, o que está acontecendo, meu filho? Falar sozinho. Você tá bem? Você não me contou qual que é a guerra que a gente tá. Eu falo, não, meu filho, eu quero... Então, assim, sem ninguém me interromper, nem tem que eu ficar nem me julgando, entendeu? Nem me julgando, eu fecho a porta, começo a orar. Aí, quando eu saio, ele fala, amor, o que tá acontecendo? Amor, fala pra mim, senta aqui, o que tá acontecendo? Aí tá assim, não, eu tô com vontade. Então, tudo assim, bem, né? Eu gosto da solidão. Tem gente que detesta ficar sozinha, tem gente que fica em casa sozinha, liga a televisão alto, ou precisa ouvir barulho, que não consegue, assim, tá. Eu acho que é uma pessoa, às vezes, tão difícil ou tão triste que ela mesmo não consegue conviver com ela. Então, assim, isso precisa ser resolvido. Né? Então, uma questão que precisa ser resolvida, uma questão espiritual, uma questão emocional, a pessoa precisa resolver e buscar em Deus, né? Porque isso vai gerar tudo isso que a gente falou. E aí, às vezes, a pessoa está sozinha em casa, não tem nada, a companhia é a internet. E aí, infelizmente, cai muitas vezes nos péssimos conteúdos, nos problemas, né? Encadear tudo isso. Então, e aí a gente volta, é questão de escolha. Por que eu vou seguir tal pessoa? Tal pessoa me aproxima de Deus, tal pessoa me afasta de Deus. Esse conteúdo aqui me aproxima. É uma pergunta... Seguir pessoas, né? Simples, que pode ser usado para tudo, Diogo. É verdade. Né? Isso aqui me afasta ou me aproxima de Deus? Essa música me afasta ou me aproxima de Deus? Essas pessoas me afastam ou... Essas pessoas da igreja me afastam ou me aproximam de Deus? Né? Nós temos um testemunho, né? Acho que eu posso até tocar no nome dela, da Giovana, porque foi um testemunho muito bom, muito bonito. Ela falando dos momentos que ela passou de dificuldade, agora recente, e ela citou, acho que pelo menos umas 2 vezes, ela inclusive citou nomes de pessoas que estiveram ao lado dela, que a aproximaram de Deus naquele momento difícil. Me chamou a atenção ela citar isso. Acho que ela citou pelo menos 2 vezes no testemunho dela. E, gente, o que me ajudou foi vir à casa de Deus e estar com pessoas que me aproximavam de Deus. Mas ou seja, a escolha dela das amizades dela. Eu acho que isso virou vamos dizer assim, um mantra também, particularmente eu acho. Que as pessoas falam assim, não conte seus projetos para ninguém. Às vezes a pessoa está doente, não quer que ninguém saiba. Eu já falei, gente, se algum dia eu estiver com alguma doença, por favor, dê publicidade. Que eu sei que tem muitos irmãos que vão me ajudar em oração. É claro que tem coisas, tudo tem o seu momento. Mas, por exemplo, as minhas alegrias eu quero poder compartilhar com pessoas. Obviamente, você vai buscar pessoas, né?
que te aproximam de Deus. Mas tem gente que não posso falar, não comenta com ninguém. Falei, não, com pessoas que são da minha extrema confiança, que eu sei que são irmãos de oração, que vão orar, eu preciso que vão compartilhar. Sim, né? sim. Já falei com a Ariane, se Deus, né, acontecer alguma coisa, bota na internet, gente, vamos fazer uma corrente A de Bíblia oração. fala, né, que é bom que sejam dois, né, que se um cai, o outro vai ajudar. Sim. Então, o que a gente precisa buscar são os Timóteos, né? Sim, o apóstolo verdade. Paulo, quando estava preso, ele fala, Timóteo, ó, traz a minha capa, traz o meu livro, traz... Então, o que a gente... Tem até um livro que é muito... A outra vez você me pediu uma indicação de livro, é esse, Em Busca de Timóteo. Sim, e esse livro, ele fala justamente sobre isso, sobre buscar pessoas que vão te aproximar de Deus, pessoas que vão ser ajuda, porque não significa que por a pessoa estar na igreja, que ela é crente ou que ela vai te aproximar de Deus. Sim. Verdade. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que te afasta de Deus ao invés de te aproximar. Sim. Tem muita gente que faz da igreja um clube e não um santuário. Então, assim, a gente precisa escolher. Agora, e aí a pergunta, eu posso ter amigo, então, não crente? Então, não posso ter amigo não crente, porque os amigos não crentes vão me afastar de Deus. Você pode ter amigo não crente, desde que você aproxime eles de Deus. Sim. O que não pode é você ter amigo não crente e você não ser crente na presença desses amigos. Sim. Você tem que ser a pessoa... Precisamos de outro podcast. Não é? Você tem que ser a pessoa que aproxima esses amigos não crentes de Deus. Porque... E não ser aquele que fala, cara, para ser crente igual a você, é melhor eu sou mais crente do que você. Aqui, a Priscila pede tema para podcast, eu já tenho uns influenciadores. Os influenciadores. Quem que te influencia? Você está sendo influenciado, né? Você Influenciável, ou você está influenciando. Né? Então, entendeu? Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, dentro da igreja, existem pessoas que nos aproximam de Deus, mas existem aquelas também que nos afastam de Deus. E no mundo, a gente pode ter amizade com todo mundo, inclusive com pessoas que não são cristãos, desde que a gente seja essa pessoa que aproxime esses não crentes de Deus. E para isso você vai ter que ter uma mente transformada. Né? Para isso você tem que viver um estilo de vida cristão e não gospel. Você não tem que ter uma vida gospel. Uma vida dupla, né? E para isso você tem que assistir o outro podcast. Sim. Tem que assistir esse todinho e colocar em prática. É pré-requisito. É pré-requisito para chegar nesse ponto. Verdade. É ou não é? É isso aí, sensacional. gente. Muito bom. Considerações finais, pastora? Eu acho agradecer vocês pela oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui no podcast preferido, que é o meu favorito. Né? A oportunidade de voltar e de poder usar, de fato, a internet de forma inteligente, né, para trazer luz para a vida de muitas pessoas evangélicas e não evangélicas, e principalmente, né, os domésticos da fé, o nosso povo, o povo evangélico, a Igreja de Cristo precisa despertar, precisa crescer, e a gente vai crescer no momento que a gente se der conta, buscar ser intencional em tudo que a gente faz. Né? Então, é isso aí. É isso. Não tem mais nada pra falar assim depois. Fechou com... Só que, de fato, a gente vai ter uma terceira edição aí. Os temas vão... Sim. É melhor do que a série aí dessas plataformas de streaming. Do que maratonar Netflix, né? Vamos maratonar o podcast agora. E ó, não houve Velocidade 2 não, hein? Não vai adiantar não, é na 1. Dá. E vou te falar, vou até diminuir um pouquinho aí, pra você pegar Anota, as chaves sem aí. intenção, dá tempo de anotar tudo. É isso. Comenta. É isso aí. Valeu, galera. Muitíssimo obrigado por todos que nos assistiram aí. É claro, a gente tem que pedir para vocês compartilhem esse conteúdo para que edifique muito mais vida, né, gente? A gente compartilhar esse conteúdo vai edificar muita gente. Dá aí 15, 20, 30, 50, 1 milhão de estrelinhas aí no Spotify, no YouTube, como é que é? O likezinho lá no YouTube, etc. Assina o canal. Assina o canal. A gente tinha que ter falado isso um monte de vezes, mas o papo tava tão bom, que depois a Priscila vai brigar com a gente, que a gente não falou durante o programa, mas estamos falando agora. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo. Até o próximo, Deus abençoe. E olha só, para você que assistiu até o final, para você que participou do Congresso de Missões, né, que viu aqueles cortes maneiros lá, que talvez você tenha procurado e não viu no nosso episódio completo. Você tem um bônus agora, tá, galera? Assiste, porque eles estão a partir de agora aí para você assistir e conferir novamente aqueles cortes top de linha que vocês já viram no Congresso de Missões. Mas a internet tem aprisionado a mente das pessoas?
Se a gente considerar a pesquisa que foi feita, que mostrou que o Brasil é o segundo país que mais usa a internet, nós gastamos 9 horas e 32 minutos por dia, passamos todo esse tempo na internet. Muito tempo. Muito tempo. E aí, se a gente considerar, a internet ela é uma via de mão dupla, é uma ferramenta que vai ter coisas positivas, negativas, conteúdos bons e conteúdos ruins. Sim. Né? Exato. E de fato se tornou um ídolo, né? Até porque em muitos momentos, nem na hora do culto a gente consegue ficar sem o celular, né? E aí, quando que a gente vai saber que é ídolo, né, Diogo? É. Então, se eu passo mais tempo na internet do que com Deus, de fato, se tornou um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que eu tiro a prioridade. Quando eu tiro Deus do centro, deixa de ser a minha prioridade. O que eu colocar no lugar, por exemplo, a internet, ela se torna um ídolo. Você que está nos assistindo, será que Deus deixou de ser a sua prioridade? Agora eu vou perguntar para vocês, me respondam se é vício ou não. Bebida alcoólica, Sim. cigarro, Sim. Claro. droga, Sim. joguinho de azar, tigrinho. Será? Sim. Jogar tigrinho todo Tem dia, os crentes jogando, toda hora. pastor. Ah, remédios. Sim. Pode ser um vício? Sim. Ver novela todo dia. Ah, novelinha, né? Tomar Coca-Cola o dia inteiro, todos Não. os dias. É, sim. É vício, é vício. Pornografia, Sim. pedofilia. Sim. Então, gente. E aí, mas o que caracteriza o vício, pastor? O que é vício de fato? Então, vício é tudo aquilo que te domina. Tudo aquilo que domina a pessoa, que a pessoa vai dizer assim, é mais forte do que eu. Já ouviram isso? As Sim, pessoas falar, sim, sim. nossa, eu quero parar, mas é mais forte do que eu. Isso é um vício. Né? E aí, a gente percebe, então, que a pessoa não tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:22. Né? Um dos frutos do Espírito que o crente mais precisa ter é o domínio próprio. Por quê? A Bíblia vai dizer em Provérbios 25:28 que aquele que não consegue se dominar é como uma cidade com os muros derrubados, ou seja, ele não tem limite. Sim. Então, ele é invadido, né? Tudo entra e tudo sai também. Sim, então, sim. precisamos domínio próprio para não ser dominados por vício algum, seja de cafezinho, seja de novela, Eita. seja de Coca-Cola, seja do que for. E o nada a ver? Ah, sexo antes do casamento. Nada a ver. E aquele empurrãozinho sem querer no marido ou na esposa para resolver alguma diferença dentro de casa? Nada a ver. Nada a ver, Ah, nada a hein? ver. Pedir e enviar nudes. Nas redes sociais? É. Nada a ver, nada a ver. Ah, nada a ver. Agora, e aquele senhorzinho, aquele homem casado ou aquela mulher casada que tá mandando mensagem com segundas intenções nas redes sociais, pedindo às vezes até um nudes também. E aí, nada a ver? Nada a ver? Hum. Tudo a ver com o pecado. Ah. Sexo antes do casamento, agressão física, mentira, adultério. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar nos evangelhos, o homem que olha para uma mulher e pensa, ele não teve contato, ele não foi lá, ele não falou com ela, pensa em ter alguma coisa com ela, ele já adulterou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse bairro do nada a ver, né, tá crescendo, tá virando, vai ficar hiper popularizado, né? E tem gente aí já comprando vaga lá, né? No bairrozinho lá do inferno. Chamado nada a ver. Jesus, Chamado nada a ver. Eita! Chamado nada a ver. É preciso ter muito cuidado. Então, não é porque é na internet, é porque é virtual que não é pecado. Né? Principalmente a questão do adultério. Não é porque não teve contato físico. Porque Jesus deixa isso muito claro. O pensar. Então, ele não se aproximou, ele não falou. A mulher, Não na teve Bíblia, um ali, ato consumado. não teve. Né? Ali, na Bíblia, a mulher nem soube que o homem estava pensando. Olha como Jesus estava muito à frente do tempo dele. Né? E ele fala que é adultério. Só dele ter pensado, ele já adulterou. Eu li alguma coisa que o Brasil é o país com maior índice de pessoas com depressão na América Latina. Sim, sim. Existe um dado da Organização Mundial de Saúde que diz, inclusive, que o uso excessivo de celular contribui para que o Brasil lidere o ranking, né, de população com transtorno de ansiedade no mundo. Nem na América Latina, mas no mundo. Sim, acho que nessa gama de doenças, digamos assim, tem algumas outras doenças nessa situação também, né? Crise do pânico, crise de ansiedade, a própria depressão, muita coisa junto, acho que tá tudo junto nesse... Sim, as doenças da mente, né? Sim. Que vem desencadeando. A internet é a grande
vilã disso tudo. E por quê? A gente já falou isso no início, né? Ah. Por conta do número, da quantidade de horas que o brasileiro passa na internet. Então, a gente é o segundo país que mais usa a internet, 9 horas e 32 minutos, gente, por dia. Não, é muita coisa. tempo. Né? A gente trabalha 8 horas por dia e passa 9 horas e 32 minutos por dia na internet. Sim. Então, isso tem ajudado a desencadear essas doenças de depressão e aprisionado, né, a mente de muitas pessoas com a depressão, a síndrome do pânico. Então, é preciso rever isso. Né? E será que os cristãos estão sendo aprisionados? Uau.